Basicamente, o que a gente está trazendo é esse momento direto do plenário que está acontecendo. Mas para comentar também um destaque anterior que aconteceu, a gente está aí com uma presença muito importante que é do Décio Bruno, que é da Anfip, e vai comentar um pouco para a gente o destaque 4 que falou sobre os fundos públicos que estavam incluídos no texto original, mas esse destaque conseguiu retirar, né, os fundos constitucionais. Décio, muito obrigado por estar aqui conosco. Explica para a gente o que aconteceu e por que a gente tem que comemorar, né, a vitória desse destaque mais cedo. Rafael, muito obrigado, eu agradeço a participação. Esse DVS 4, esse destaque número 4, que foi aprovado hoje com esforço muito grande das lideranças da minoria, ele é de extrema importância para o Brasil. Ele defende, na verdade, o Brasil, defende a vinculação de recursos para o financiamento das atividades da administração tributária e além disso, os recursos, a vinculação de recursos para a saúde e para a educação. Por que é importante o destaque? É que a PEC 86 é uma PEC de auxílio emergencial e de congelamento de gastos ou ajuste fiscal. Na verdade, é muito louvável o auxílio emergencial, mas nós não podemos congelar as atividades do Estado. E um equívoco que foi trazido pela PEC emergencial foi exatamente tirar a Receita Federal, as administrações tributárias, da possibilidade de vinculação de recursos. Esse texto que já vem da Constituição Federal desde 1988 e que agora eles queriam, no texto que veio do Senado, ele retirou as administrações tributárias e incluiu outros fundos. Se é para reduzir despesa, como que vai aumentar a despesa ainda incluindo outros fundos? Na verdade, foi um equívoco ao deixar de fora a administração tributária, porque neste momento tudo que se precisa é recurso para a satisfação das políticas públicas e manter a administração tributária seria um enfraquecimento das atividades da Receita, enfraquecendo as receitas, enfraquece e esvaziam os cofres públicos, e esvaziando os cofres públicos, esvazia a atividade do Estado, esvazia a possibilidade de realização de políticas públicas, e com isso nós, em vez de estarmos no ajuste fiscal, nós estaríamos numa possibilidade de congelamento das atividades estatais e realização de políticas públicas. Quero aqui agradecer imensamente a todos os parlamentares que votaram a favor do destaque número 4, que possibilitou a volta à redação original do inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal, ao permitir a vinculação de recursos para as administrações tributárias como órgão essencial ao funcionamento do Estado, para a geração de receitas para as políticas públicas. Além disso, manter a vinculação de recursos para as atividades de saúde e educação. Aqueles parlamentares todos, nós agradecemos, que votaram a favor desse destaque, eles, na verdade, contribuíram, votaram a favor do Brasil, votaram a favor do cidadão brasileiro. E esses recursos aí da monta é muito grande, né? O número que eu vi era de 200 bilhões que poderiam ser desvinculados, né? Então é uma coisa que tem um impacto direto aí nas políticas públicas, então muito muito importante. Então, olha, a gente vai passar o dia inteiro nesse plantão, a gente sabe que essa votação vai longe. Foi muito bom a gente ter essa vitória aí desse destaque, mas esperamos ter outra agora, não é mesmo? Qual que é essa última mensagem aí para os parlamentares? Como que eles devem pensar na hora de votar a PEC emergencial? Eles devem pensar, todos os parlamentares devem, na hora de votar a PEC emergencial, eles devem pensar que controle de gastos é sempre muito bem-vindo, mas o controle de gastos ele não pode impedir a realização de políticas públicas, ele não pode impedir
não pode impedir reajustamento de salário de servidores, porque senão daqui a pouco, com a inflação que a gente está verificando, daqui a pouco, daqui a algum tempo, vão ser os servidores que vão estar pedindo auxílio emergencial para poder trabalhar, para poder sobreviver. E nessa política de desmonte do Estado brasileiro, de desvalorização do servidor público, como nós vamos prestar o melhor serviço público com servidores desmoralizados, com servidores que não tenham recursos para poder satisfazer as suas próprias necessidades? Se há um ajuste fiscal ferrenho no sentido de impedir políticas públicas, qual é a melhoria de serviço público se não terá condição de melhorar as condições de prestação do próprio serviço? Nós verificamos agora que a questão do SUS, que nós já vimos debatendo há muito tempo, a Seguridade Social, a importância da Seguridade Social para o cidadão brasileiro e para a própria economia. Se não fosse o SUS, quantos milhares de brasileiros já teriam morrido, além dos que já morreram? Na verdade, sucatear o serviço público, nós devemos impedir o sucateamento do serviço público, porque controle de gasto público é muito bem-vindo. O auxílio emergencial é extremamente muito bem-vindo nesse momento em que milhares de cidadãos brasileiros não têm condição de sobrevivência. E esses recursos, na verdade, isso não são despesa, não devem ser considerados despesa, mas sim investimento, porque cada real em que se despeja na economia, ou seja, cada valor que o cidadão brasileiro tem, cada receita, cada recurso que o cidadão brasileiro tem, ele vai ser investido em consumo. Se você tem possibilidade de consumo, você gera produção. Se você gera produção, você gera tributos. Se você gera tributos, você gera retorno ao Estado brasileiro de receitas para financiamento das políticas públicas. Ou seja, auxílio emergencial é extremamente importante. Controle de gasto é importante, mas ele não pode impedir a realização de políticas públicas. Controle de gastos não pode engessar a atividade do Estado e, muito menos, engessar o servidor público de forma que ele fique congelado por longos anos e não tenha condição de sobrevivência. Perfeito, Décio Bruno, da Anfip, muito obrigado. A nossa luta é exatamente essa, é R$ 600 sem desmonte.